E vamos para mais um episódio de A Bíblia em um Ano. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na descrição tem o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você recebe diariamente todos os links da mensagem do dia. Lá no grupo você também vai participar de uma enquete, onde você vai conseguir observar o seu progresso, o dia que você leu, o dia que você não conseguiu ler, o dia que você precisa voltar e dar uma lida novamente. Este é um conteúdo para você que tem muitas demandas durante o seu dia, mas que lhe sobra um tempo no carro, enquanto está lavando os pratos ou fazendo qualquer uma outra atividade, como na academia, por exemplo. Você consegue, ao mesmo tempo, escutar a leitura da Bíblia em um ano e assim você vai conseguir completar o seu plano de leitura. Lembrando que, além do link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem um outro link que é com o esboço da mensagem do dia. Você pode baixar o esboço da mensagem do dia para fazer o seu próprio estudo de pregação ou de mensagens para as redes sociais. Então, você vai estar com um esboço pronto, com início, meio e fim, com insights poderosos que você poderá utilizar na sua mensagem e também poder fazer adaptações. Gênesis capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência fui o que fiz isso. Deus respondeu-lhes em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas, se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher, quando Deus me fez sair de casa de meu pai para andar errante por aí, e disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis
todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhes nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ele viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então, Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiros. Abimeleque perguntou a Abraão:
Que significam os sete cordeiros e 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferecerá-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá a si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, ali em cima da lenha. Estando à mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Por mim mesmo juro que, diz o Senhor, certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, Abraão voltou para onde estava e juntos foram para Berseba, onde fixou residência.
Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz a filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão. Quemuel, pai de Aram. Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz a filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Het responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então, Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Het. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Het, a saber, por todos os que estavam pelo portão da cidade: De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então, Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute. Pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pensou-lhe a prata de que esse lhe tinha falado na presença dos filhos de Het, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mer, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Het, a saber, de todos os que estavam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã, e assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Gênesis capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com você, que jure ao Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus,
no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhes de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesado, 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte,
Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim e assim, por isso foi até onde ele estava e encontrou-me em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele levassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para meu filho. Respondia meu senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o anjo com você e levará ao bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, leva o bom termo à jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu disse: peço-me, dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhe disse: não me detenham, pois, o Senhor.
O Senhor me tem levado a bom termo na jornada desde que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhes perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então, deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então, Rebeca se levantou com suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-lahai-roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou sua mulher. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Acabamos de ler a Bíblia em um ano, mais um episódio incrível diretamente dos estúdios do ColaboraCast. Se inscreva, comente, curta e principalmente evangelize compartilhando com alguém a leitura bíblica de hoje. Coloque nos status do WhatsApp, nos stories do Instagram e nos grupos da família. E aqui ao lado você pode conferir o capítulo anterior e aqui embaixo você pode conferir o próximo episódio.